é um pouquinho a questão de, não de forma em si, passa por aí também, mas mais talvez uma questão de um pouquinho de método, de estrutura narrativa, enfim, né? Toma isso como uma reflexão, uma sugestão. Tá? Eu acho que o teu texto, o André ressaltou muito bem isso, né? Eu concordo com ele. O teu texto vai nos conduzindo de uma forma super clara, às vezes um pouco repetitivo em algumas coisas, pelo desejo de colocar tudo e de explicar tudo da forma mais precisa possível, né? Mas eu acho que o teu texto é muito bom, ele flui, a gente te acompanha sem problema nenhum. Mas no capítulo 2, por exemplo, quando tu te propõe fazer a discussão historiográfica, o que eu percebo? E aí, tu vai dizer, bom, mas aí, bom, vamos fazer uma discussão teórica ou metodológica? Estou levantando a questão, tá? Te propõe fazer uma discussão historiográfica no capítulo 2. Tu anuncia isso, tu vai dialogar com a historiografia, aí o André te chama a atenção, olha, às vezes tu dialoga detalhadamente de mais direto, o ponto que te interessa. Tá, ok, eu concordo, né, com o André nesse sentido, mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes, um pouco, tu não só faz uma análise dessa historiografia, não só uma discussão da historiografia, mas um pouco tu briga com ela. Porque tu está dizendo, olha, a historiografia diz isso, a Krause diz isso, a Montalho diz aquilo, não sei quem diz aquilo outro, mas ela não diz isso, ela não diz aquilo outro. E aí tu faz o quê? Tu busca os teus dados para contrapor. Entende? Então aí tu faz um pouco de cada coisa. A minha impressão é essa, tu faz um pouco de cada coisa nesse capítulo. Tu faz um pouco de uma discussão historiográfica, mas tu já faz um pouco de uma discussão e uma análise do teu próprio objeto. Tá? Tu está confirmando, às vezes tem alguns momentos que diz assim, bom, os dados que eu estou trazendo aqui, eles confirmam o que a historiografia diz. Tá? Aí é que eu te digo, eu acho que não é esse o caso da discussão historiográfica. Tá? Tu vai dizer assim, bom, se eu vou fazer uma discussão historiográfica, eu quero ver o que esses caras disseram, o que a historiografia já disse sobre empresários alemães, especificamente na região de Santa Cruz, empresários alemães em geral, com foco lá em Santa Cruz, ok, o que se diz, o que se pensou, como é que se disse isso, e aí eu vou citar meu objeto nessa discussão. Ou eu não faço isso, eu parto do meu objeto e eu vou trazer a historiografia para dialogar com ele, que o André está te colocando, eu vou partir do meu objeto e vou trazer então a historiografia para dialogar com ele. Uma das duas sugestões, enfim, tu acaba ficando um pouquinho no meio do caminho dessas duas coisas que eu estou te colocando. Tá? E nos capítulos 3 e 4, ou 4 e 5, não sei, agora tem essa orientação aí de numerar a introdução como 1, então eu acabo me perdendo nessa... mas enfim, nos teus últimos capítulos lá, que são os capítulos que são o coração lá da tua tese, que de fato são muito bons, muito consistentes e tudo, ali eu acho que fica, aparece de uma forma um pouquinho mais, bem, né, mais forte, assim, vamos dizer assim, aquela coisa da repetição que o André estava te colocando. Por quê? E aí que eu te digo, a questão da estrutura narrativa, talvez. Método, né? Enfim. E eu estou, de novo, eu insisto, eu estou te colocando isso como uma sugestão, porque não se trata de certo ou errado, não, acho que o modo como tu fez está certo, ele está adequado, ele é claro, né? Mas ele tem esse porém, e às vezes algumas coisas elas vão, por exemplo, assim, ó, como é que tu organiza, por exemplo? Tu vai dizer, olha, vamos analisar a primeira geração, a na colônia. Aí tu analisa todos os dados daquela geração. Um por um. Aí, bom, lá na vila, tu analisa todos os dados daquela geração, um por um. Agora na cidade, todos os dados daquela geração, um por um. E aí, por fim, tu compara. Entendeu? Então, tu faz 3 vezes a mesma coisa para cada uma das gerações. Isso. Né?
E lá no final tu compara. Isso torna mais repetitivo, isso torna mais longo, né? E a comparação que tu faz vai te obrigar a repetir de novo algumas coisas, porque do contrário eu não vou perceber a tua comparação. Entende? Agora, se tu me disser assim, bom, sobre a questão religiosa, tá? Na primeira geração observa-se isso, em compensação, na segunda geração, isso já não se dá de tal forma, se dá de outra forma. E mais adiante, na terceira geração, lá na vila, a gente já percebe que essa questão deixou de ser relevante para elaborar. A gente percebe que a primeira geração ela é basicamente de origem rural, a segunda ela já está se urbanizando, na terceira, tá? Tu entende que eu estou pensando? Isso te permitiria ter uma fluidez um pouco maior na tua análise, te permitiria ser um pouquinho menos repetitivo, um pouquinho menos extenso em algumas coisas, que tu acaba tendo que repetir para cada geração e lá no final, para comparar, tu acaba tendo que repetir de novo, que buscar de novo. Tá? E aí, essa comparação em si, esse modo, já te permitiria tu desenvolver um pouquinho mais, em alguns momentos, uma análise mais fluida, vamos dizer assim, né? Porque tem momentos que acaba ficando muito descritivo. Claro que o método te obriga a isso. Tá? Mas se tu conseguisse articular um pouco, acho que não sei se o Rodrigo ou o próprio André que estava comentando um pouco isso, né? Se conseguisse articular um pouco, o André acho que te cobrou, né? De em dado momento vai ter que articular isso. Né? Eu acho que é um pouco por aí. Né? Isso me passou lá no capítulo 3, no 4, porque, por exemplo, eu não conhecia as famílias todas que estava falando, né? Então, eu digo, mas quem é quem aqui? Daqui a pouco eu já não sabe mais de quem estava falando. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é católico ou ele é protestante? De que geração esse cara é? Esse cara, entende? E aí eu voltava lá para ver, para te acompanhar. Ou, quando eu não voltava, tu tinha voltado e tinha trazido isso de volta para nós. Tá? Mas, enfim, acho que isso não invalida em absolutamente nada toda a análise que tu fez e não desmerece absolutamente nada a qualidade do teu trabalho, a importância dele. Estou só pensando um pouquinho sobre essas questões contigo, sendo talvez um pouquinho cri-cri nisso. Né? Mas eu, enfim, agradeço, acho que está muito bom, acho que realmente é um trabalho de muito fôlego, de muito método, de muita persistência e muito importante. Parabéns. Obrigado. Professor Luciano, obrigado pelas colocações. Passo ao André então para fazer as considerações que o jogo é importante. Tá certo. Bom, ali, quando o senhor citou a 184, na verdade, foi um erro de escrita, não ficou claro mesmo. Na verdade, é uma consolidação da base empresarial sólida de Santa Cruz do Sul, que permitiu, né, que fez com que houvesse um aumento de empresários católicos, né, gente de Rio Pardo que começou a migrar para Santa Cruz do Sul, né, começou a estabelecer de Cachoeira do Sul, Caçapava, começaram, aqui ficou, eu deveria colocar uma base empresarial sólida da cidade, né, a cidade ela se industrializa e as pessoas, o que elas querem? Querem emprego, querem, né, ampliar seus negócios e tal, o próprio Jorge Emílio Russell, que era da Mercury, né, era de Candelária não estava crescendo, só que estava crescendo, o cara migrou, aí abriu a joalheria dele lá e depois abriu a fábrica, né. Então, o cara sai de Candelária, por que ele sai de Candelária? Né? Candelária, ele estava percebendo que a situação, né, estava... então, não ficou clara essa questão que eu vou arrumar. Bom, em relação à questão do tempo, né, das empresas, né, eu peguei o nome das empresas, tá, e a divisão por geração, algumas empresas elas já tinham falido. Em 1947, ela citou várias empresas ali, a Casa Comercial Helzer, que foi um dos primeiros estabelecimentos comerciais de Santa Cruz do Sul. Em 47 ele já não existia mais. A Cervejaria Polar
que foi fundada pelo presidente da Companhia de Fumo Santa Cruz e mais algumas outras famílias, em 45 ela faliu, né? Mas ela foi citada. Né? Essas empresas, o que eu peguei, naturalmente, um estudo prosopográfico, eu estou estudando é o empresário, né? Quem atuou na empresa. Né? Por exemplo, foi citado a empresa do Bartolomai, tá? A empresa serralheira do Bartolomai. O Bartolomai tinha 5 filhos, só que no meu estudo prosopográfico, somente entraram 3, né? Porque a Ida, que foi a filha dele mais velha, casou com um médico, então, quer dizer, ela não é empresária, né? E o Bogumil, ele se tornou advogado e tal, e logo em seguida ele se suicidou, né? Então, quer dizer, no meu estudo, eu só vou colocar, eu fiz uma análise de cada uma das empresas, né? E excluí, né, quem não atuou no ramo empresarial. Eu coloquei somente os que estavam atuando na empresa, né? Normalmente era sempre o filho mais novo ou velho, ou o terceiro filho, né? Porque essas famílias, né, tinham, né, estratégias de manutenção de sua posição social através, né, dos vínculos matrimoniais, principalmente para as moças. Alguns rapazes eram treinados para administrar os negócios, enquanto que outros, né, partiam para a capital, né, para estudar. Né? E não dá para oferecer ensino superior para todo mundo, é caro. Manter um adolescente em Porto Alegre, né, sendo custeado para ficar 5, 6 anos, né, estudando. Então, quer dizer, eu excluí, eu só peguei exatamente os empresários. Né? E o critério que eu utilizei é justamente, né, da própria, de quem administrava a empresa. Normalmente, nos anúncios ou nos próprios necrológios já dizia claro, né? O senhor João Lauro Kliman, né, atuou era acionista da Companhia de Fumo Santa Cruz e era presidente da Kliman S.A., né? Então, ou seja, no necrológio ali já identificava o ramo de atividade do cara. O irmão dele era médico, foi diretor do Hospital Santa Cruz. Ele eu não coloquei, o Arthur Kliman não coloquei. Né? Eu me baseei basicamente, a base principal das minhas fontes, né, ou para delimitar quem era empresário e quem não era justamente o necrológio. Né? O necrológio que eu já dizia, né? O cara era empresário, o cara era médico, o cara era advogado, ele era engenheiro e tal, né? E basicamente era isso. A questão, né, da delimitação da geração, eu me baseei pelo ano de atividade. Né? Eu cheguei a conversar com o Cássio, porque o Cássio ele chegou a fazer alguns estudos na França sobre a questão da prosopografia e métodos sobre geração. Né? Tem na estatística a geração, ela é a evolução de 3 grupos de pessoas no espaço de 100 anos, dentro da estatística. Né? Só que é óbvio, aí é complicado a gente adotar isso dentro da historiografia, né? A gente não tem muito essa formação no campo da estatística e tal. E aí a sugestão que me veio à cabeça, e o próprio Cássio e o Flávio comentaram, foi, então quem sabe tu pega o ano do início da atividade, que no necrológico sempre tem. Né? O início, o ano quando o cara iniciou. E aí tu pega, então tu delimita, até 1878 Santa Cruz do Sul era uma colônia. Tá? Aí de 78 a 1905 ela era uma vila. Então aí no necrológico tu bate, vê qual é que é, onde é que eles iniciaram. Claro, coloquei tudo no banco de dados ali, depois eu pedi para ele isolar e ele já separou, né, os integrantes que estavam, né, em cada uma das gerações. Né? Então seria basicamente essa questão. A prosopografia basicamente tu tem que delimitar o teu grupo, tu tem que ter um N. Né? Tem gente que começa a fazer estudos, né, e não delimita o número de integrantes. É fundamental, em primeiro lugar, tu delimitar o teu grupo de pessoas, né, e tentar padronizar as informações que tu vai sistematizar. Né? A gente vai colher dessas fontes. Né? E basicamente foi essa a minha preocupação. Né? O evento de 47 a gente considerou, né, o primordial, né, para a escolha desses 76 estabelecimentos, mas na verdade não são as empresas muitas já tinham falido. Né? E a atuação deles, principalmente da terceira geração, os mais novos, atuaram depois dos anos 60, então por isso que o meu recorte vai até 66, quando inicia a internacionalização da economia fumageira. Né?
governo federal corta empréstimos para as empresas nacionais, o capital estrangeiro começa a entrar em Santa Cruz e tal, então a gente já tinha delimitado 66 ali. Em 1905, quando a cidade se torna cidade, quando Santa Cruz se torna cidade, né, quando é inaugurada a ferrovia, né, basicamente seriam essas questões. Eu não sei se ficou alguma coisa... Tranquilo. É isso. Seria isso. Não tem mais nenhuma dúvida. Bom, como estou representando aqui o Flávio, mas não sou o Flávio, né? Não vou fazer normalmente a fala que se faz em relação orientando, né? Mas a banca, a apresentação do Andrews, né? Folhear o trabalho dele e a banca colocaram, né, uma série de pontos para destacar a respeito do trabalho realizado, né, em relação, né, a alguns pontos bem claros em relação ao conjunto, né, documental trabalhado, bastante diversificado, vasto, né, que foi abordado na tese, a questão do método, que foi uma das coisas mais elogiadas, quer dizer, todo o cuidado na aplicação do método, que foi exposto aqui também, né? E o fôlego no sentido de criar essas tabelas, produzir todo um conjunto de informações que foram desenvolvidas ao longo da tese, a questão da discussão também teórica que está colocada também no início da tese sobre a questão das elites, os outros trabalhos que a circunscrevem, essa preocupação na contextualização colocada, como o professor René disse, na qualificação sobre a contextualização de Santa Cruz, né? Toda essa preocupação, né, presente no trabalho, e também eu acho que seria, no caso se o Flávio estivesse aqui, o momento de te parabenizar pelo trabalho realizado, né, que chegou a bom termo até aqui, a gente vê pelo volume, inclusive textual, do trabalho, né, e pelas colocações que foram feitas, e como coordenador do programa também, sobre a confiança de ter vindo, né, e mais uma vez o doutorado, né, desenvolver o doutorado dentro do programa, um programa que, né, se faz da formação de novos historiadores, pesquisadores, docentes e tal, e que vive da, digamos assim, da concretização dessas pesquisas aqui dentro. Então, vieste somar essa história aí que nós vamos em breve aí completar 40 anos de curso, a gente estava se dando conta na recepção dos alunos novos, né? Onde nós temos aí, estamos caminhando aí na virada do ano de 2012 para 2013 para cerca de 200 teses, né? Ou quase 200 teses e praticamente 600 dissertações, né? Então, vieste somar essa massa crítica do programa, né? De parabenizar por ter cumprido todas as etapas, né, que a gente sabe que no doutorado são desafiadoras, e ter chegado até aqui, né, cumprindo os prazos e as outras coisas todas, né, do qual aqui, né, fica bem claro, a tua família pode te orgulhar desse processo todo. Então, se não quer, não sei se tu quer ainda fazer uso da palavra para alguma consideração. Não, professor. Tá tranquilo. Então tá bem, então te agradecer os presentes e pedir nesse momento que nos deem licença, né, por breves instantes, que a banca vai se reunir agora, né, para constituir a avaliação final da tese apresentada. Ata número 176, ao 30º dia do mês de março do ano de 2012, na sala 307, no prédio 3 do campus universitário da PUC, reuniu-se a 176ª Comissão de Tese do Programa de Pós-Graduação em História para atribuir o doutorando Andrews Estevão Noronha e avaliar a apresentação de sua tese Beneméritos Empresários, História Social de uma Elite de Origem Imigrante do Sul do Brasil, Santa Cruz do Sul, 1905-1966. A comissão esteve constituída pelos professores doutores Charles Monteiro, presidente da banca, representando o orientador do Andrews, professor Flávio Heinz, René Hernani Guedes, programa de História da PUC, Luciano Arão de Abreu, programa de História da PUC, André Átila Ferti, da Universidade Federal de Santa Maria, e Rodrigo Tela Martins, da FEVAR. Considerando o trabalho escrito e defesa oral, a comissão aprovou
o candidato nesse requisito parcial e último para obtenção do grau de doutor em História na área de concentração em História das Sociedades Ibéricas e Americanas. Nada mais havendo a tratá-lo, a bolsa presente ata, que vai assinada pela coordenação desse programa de pós-graduação em História e pelos demais integrantes da comissão examinadora. Parabéns. Então, em nome do teu orientador, queria te parabenizar, desejar felicidade, sucesso na continuação da tua carreira e te esperamos aí, quem sabe, tudo bem, pós-doutorado, alguma coisa nesse sentido. Obrigado, Rodrigo. Tá certo. Tá, obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado, professor Benê. Obrigado. Quer uma foto com a banca ou não? Ah, uma foto com a banca? O professor Ana Zé foi? Uma foto com a banca. Foto com a banca. Foto na banca. Essa banca serve lá primeiro. Isso, foto na banca. vai ser postado na Gazeta aí. Na Gazeta do Sul. Estamos todos aqui? Então? Eu já fui. Oi. Ah, aqui tem câmera. Tá bom. Certo? Tá bom. Então, parabenizar os familiares, agradecer a presença do pós-história também. Tem alguns anos lá em Santa Maria. Ah, é? Então, aqui tem a ata que comprova a destreza e administrar o atestado, este esclarecimento sobre a preparação agora do exemplar final da fechada. Isso aqui já vale como diploma, né? Não, isso vale como informações. Agora você entrará com essa documentação, pode efetivar, tem que entregar na biblioteca, todas as e tal, aprovado. Mediante isso aí, a entrega desses documentos será encaminhada e depois da entrega ontem nós jantamos do também dialogar, Mas prefeito do concurso isso, é válido. Isso. E o que eu queria te dizer é que tem um prazo, em princípio, formalmente, 15 dias. Dá para entregar, tem algumas coisas pontuais, que o pessoal te falou. Sim. Passa no fazer e realmente fazem uma diferença na leitura. A banca discutiu bastante, estamos muito próximos. Estou demorando, estava aprovado, e eu sequência das eleições, mas a gente queria dizer que se tivesse uma outra nota, que se começasse a dizer que vamos botar as coisas em relação, mas queríamos expressar isso em relação a o aprovado, mas tem que chegar aqui em 7 anos. Vocês vão embarcar, vai discutindo bastante em relação a ele, e tal. Vai patrocinar o café. Chegar a tendência aí, Essa chance já está chegando. Eu chamo. Tá certo. Tá certo. Obrigado, professor. Tá certo. E tu continuas com o meu matemático? Parabéns, então. Parabéns, então. Parabéns,